Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o iArtCast, o podcast de pesquisa do Instituto de Artes da Unicamp. Nosso convidado de hoje é artista visual, gravurista, Danilo Perillo. Bem-vindo, Danilo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, agradeço. É um prazer poder estar aqui participando dessa iniciativa, né, acho que tão importante para a comunidade do IA e para a comunidade universitária e E para artística fora, em né, geral, assim, né, então porque sim. eu acho que uma das coisas que nos motivou a fazer isso é levar a nossa produção de pesquisa para o grande público, Sim, né, porque a universidade produz muito, né, e nem sempre essa informação sim, chega ao grande público, né, e ficamos dentro da fica da no meio acadêmico, né, vai sim. para congresso, vai para publicação Uhum. em artigos de revistas importantes e livros, etcétera, mas essa é uma maneira, assim, um pouco mais informal da gente transmitir para o público, Sim, né, o que que a gente faz aqui, como ampliar as coisas são esse feitas, alcance. né. Então a ideia é essa. E eu sempre começo o nosso papo aqui perguntando para o nosso convidado como ele chegou até aqui, né. Quer dizer, qual foi teu caminho, né, como foi tua formação, como é que você virou artista, enfim, e acabou aqui, né. Bom, vamos lá. Eh, eu venho, né, enfim, sou do interior de São Paulo, moro em Capivari, aqui perto de Campinas. Uhum. E nessa fase de tentar encontrar um caminho, uma carreira, né, enfim, adolescência e tal, eu sempre tive esse prazer, esse fascínio pelo desenho, apesar de ser uma cidade pequena, que você não tinha muito acesso, muita informação, essa sempre foi meu interesse maior, né, enfim. Então, quando chegou na hora de tomar a decisão de que carreira seguir, assim, eu não tinha muita dúvida, era as a área de artes visuais. E passei na Unicamp, né, enfim, estava entre Unicamp e Unesp, fiquei nessas 2. E como Campinas é mais próximo de que Capivari, eu acabei vindo para cá. Então minha graduação foi na Unicamp, e dentro dessa formação, dentro da universidade, eu fui descobrir o que era gravura, até então eu não Que época você estudou aqui só para eu entrei localizar? aqui em 95, Tá, né, tá ok. e fui ter esse primeiro contato com essa área, com esse universo, e aí são aquelas coisas do destino, né, que as coisas vão acontecendo, você vai se encantando. Eu fui par de todas as disciplinas de gravura e depois virei voluntário de todas as disciplinas de gravura, auxiliando os docentes da área. E tive, assim, um desses acasos, né, enfim, em Capivari morava, né, enfim, um artista que é um dos grandes master printers do país, né, enfim, treinou uma série de técnicos, foi responsável pela área de gravura em metal de uma das maiores editoras de gravura da América Latina, enfim, que é o Nori Figueiredo. Ele morava em Capivari, eu não sabia nem quem ele era. E fui descobrir, aqui como aluno, Estava na tua que ele era cidade, um você artista, um cara super importante, que tinha um conhecimento dos processos, assim, profundo, e estava lá, aham. né, enfim. Então, me aproximei, fui começar, né, enfim, ter mais contato com ele. Ele super generoso, enfim, me acolheu. E aí eu comecei a frequentar o ateliê dele, e ele dava uns cursos, ele oferecia algumas atividades em outras cidades, e eu comecei a estagiar com ele, né, enfim, pedi, ele me autorizou, falei: "Ah, tudo bem, pode vir". Então comecei né, tinha tido uma formação em gravura aqui, mas a formação que a gente tem aqui num semestre, você não dá conta de É, o tudo, curso de né, enfim, graduação, ele é é um panorâmico, é contato, para você ver ter um tudo e daí contato, decidir para onde sim. você vai, né, tal. E aí, a partir daí, com ele, eu fui me aprofundando nos processos, nessa área, e descobri que era isso que eu queria, né, enfim, trabalhar mais, né, enfim. Isso, seguindo, enfim, fui seguindo. Quando estava para me formar, né, enfim, eu já trabalhava com ilustração, né, enfim, trabalhava para uma editora fazendo ilustração, capa. Provavelmente ia ser isso que eu ia, talvez, ser meu primeiro emprego formal, né, que era o que estava se apresentando naquele momento. A Unicamp abriu uma vaga para o laboratório de gravura, né, enfim, a gente não tinha técnico aqui. E essa vaga foi aberta,
na época, enfim, né, o foco era o técnico da USP, né, enfim, o Valdir Flores, que era um grande técnico de gravura, ele é um grande técnico de gravura, treinado pelo Nori. Uhum. E ele já tinha vindo fazer algumas coisas aqui com a professora Lígia Luff e tal. E nessa época, a USP abriu a mesma vaga. E aí o Valdir pegou e decidiu que não ia vir mais para Campinas, ele ia ficar em São Paulo. E aí alguns alunos, sabendo dessa meu envolvimento com essa área, do minha relação com o Nori, comentaram com o pessoal do departamento, enfim, na época, falaram: "Ah, presta, né, enfim, tô Uhum. para me formar, eu vou tentar". Você estava ainda cursando, você Estava estava finalizando a finalizando graduação, a meu último graduação. ano de Olha que graduação. interessante. E falei: "Tá bom, vamos lá, vou tentar, não acho que tenha experiência suficiente para isso, mas vamos Uhum. ver". Agora, é que a gravura é uma área muito específica, né, enfim, é um território muito específico. Mesmo com a minha pouca experiência na área, eu tinha experiência da universidade com o Nori, e o que já era Não, e você muito em teve esse relação a uma boa parte das pessoas que estavam prestando não, e concurso. você teve esse treinamento com Sim, um grande profissional sim, que, então eu já os tinha seus alunos não tiveram, uma né. pequena bagagem que as outras pessoas que estavam prestando aquele concurso, né, enfim, eles nem sabiam direito o que era um gravura e tal. Uhum. Muita gente que trabalhava com estamparia, de camiseta, enfim, passei, né, enfim. E aí tudo mudou na minha vida, né, enfim, achando que ia ser ilustrador. Aí comecei a trabalhar com gravura e aí, assim, é um universo que sempre me encantou, e a questão da pesquisa, né, enfim, isso eu aprendi muito com o Nori, de você gravura é um processo que tem muitas etapas, muitas técnicas, tem muitos processos para se chegar no resultado de uma gravura. Aliás, a gravura não se encerra só numa técnica, tem 4 grandes técnicas e cada dessas 4 tem subtécnicas, assim, é um universo É, a gigantesco, gente vai comentar sobre isso também. né, enfim. Então, e eu tinha ali, enfim, recém-chegado na Unicamp como servidor, né, como um funcionário, um laboratório inteiro à minha disposição, né, então, às vezes eu passava dias ali com tudo aquilo para mim experimentar, para mim trabalhar, pesquisar, e eu sempre gostei de pesquisar novos processos, novos materiais, né, enfim, novas possibilidades, enfim. E ali começou um percurso de desenvolvimento não só meu, mas também do próprio laboratório, né, enfim, eu comecei a trabalhar e implantar novos processos, novas possibilidades, novos mecanismos de funcionamento dentro do laboratório. Tive a liberdade para fazer isso, né, enfim, confiaram a mim essa possibilidade. E comecei a gerenciar uma área que se tornou, assim, um dos grandes amores da minha vida, né, enfim, eu gosto muito né, dessa área das artes gráficas, e ela é imensa, então, assim, é como que não esgota, né, enfim, a pesquisa nela, né, enfim. Sim, e eu ia te perguntar, você já passou mesmo, mas eu queria te perguntar sobre as técnicas de gravura, né, porque você tem estilogravura, você tem gravura em metal, você tem a litogravura, enfim, você falou 4, eu estou esquecendo uma aí, qual que é? Tem a serigrafia. A serigrafia, tá certo, perfeito. Você pode falar um pouquinho dessas técnicas para o público? Porque eu acho que nem todo mundo conhece Sim, todas as, sim, né, né, as enfim, possibilidades da gravura. esse é um grande universo, né, das artes gráficas, mas ele se divide, né, enfim, nessas 4 técnicas mais tradicionais, né, enfim. Que é a gravura em relevo, que é a xilogravura, né, Uhum. tradicionalmente em madeira. Muito usado até hoje, por exemplo, nos cordéis, Nos cordéis, né, enfim, na nas arte nordestina, é arte muito nordestina, comum você elas encontrar, é ainda muita um xilogravura. mecanismo muito usado. E nas artes visuais de um modo geral, né, enfim, mas é muito tradicional no cordel. Uhum. Hã, a tipografia é derivada direta da xilogravura, Sim, né. Aí você tem a gravura em metal, né, enfim, que é a gravura em cavo, ela é o oposto da xilogravura, em processo de impressão. Você vai ter a litografia, que é a pedra, né, que é o processo que depois deu origem ao offset, que é hoje um processo gráfico dos mais usados, né, pela indústria gráfica. uhum. E a serigrafia, que é o silkscreen, né, enfim, para serigrafia é um nome mais
Entre as eu conheço pouco a lito, mas assim, entre as outras eu sei que a gravura em metal, ela também tem o processamento técnico dela é bastante complexo, porque você tem que, queimar a chapa de metal com ácido para, né, Sim, eh, ou seja, é um processo longo. Porque assim, aquilo você escava a madeira, isso é um você entalhe, tem né, uma enfim. matriz, tu faz um Uhum. entalhe, né, e aí você vai passar tinta e imprimir. Em princípio, assim, É um é a carimbo, mais né, simples, né, fazer uma pro analogia, de quantidade de processos é a sim, mais simples, como se né. fosse um carimbo. E já o metal não, você tem que ter técnica para fazer gravura em Sim, metal, né. são processos mais complexos, né, enfim, a gravura em metal ela tem também, né, enfim, dentro dos processos diretos e indiretos, ela tem também, o processo de entalhe, como a Sim, Chilo, mas lógico, você tá trabalhando com a resistência de um metal, é sim. diferente da resistência de uma madeira. Tanto que o buril é uma dessas ferramentas que você entalha o metal, é a ferramenta e era um método que era feito as notas, as cédulas de dinheiro, né, enfim, é um processo calcográfico, um processo de metal, né, aquela Uhum. gravação, aquela imagem que tem na cédula, né, enfim. Sim. Hoje em dia, lógico, tem outras tecnologias, mas em origem é esse É, processo. eram matrizes, assim, Matrizes de metal, metal né. entalhadas, Aham. no princípio à mão e tal, com buril. Hã, mas o metal tem os processos indiretos, que aí começa a entrar os processos de corrosão, processos com ácidos, com soluções corrosivas. Então são muitas etapas, né, enfim, a gravura ela tem um tempo diferente, né, enfim, são processos em que você não tem visibilidade imediata, né, enfim, diferente de um desenho, risquei aqui, eu já vi a linha. Aham. A gravura você tem que prever a linha, Sim. e você só vai descobrir se a linha saiu do jeito que você queria Na quando hora você que for você imprimir lá é. no final, né, então você trabalha muito por antecipação, assim, você tem que ser um pouco, né, desconstruir a imagem para depois deixar ela se reconstruir lá no final. Não, Então e tem às muitas vezes e etapas. desconstruir mesmo, né, Sim, porque, se você vai trabalhar com várias cores, por exemplo, você tem que fazer sim, várias chapas e você tem que dividir a imagem nessas chapas, tem que né. conseguir fazer essa Gente, é decomposição. complexo o negócio, não é É. fácil não. São processos, com bastante complexidade. Mas enfim, tem toda uma metodologia, tem toda uma forma de se fazer, mas é isso, você tem que pensar de uma forma diferente. Tá. E a lito, você é parecido com aquilo, você faz em pedra o que você faz na madeira ou é totalmente Não, diferente? é Explica pra outra mim. coisa. A lito é um processo que a gente chama de planográfico, ou seja, tanto no metal quanto na chilo, você trabalha com relevo, Sim. né, a tinta vai se depositar ou no alto ou no baixo relevo, mas você Aham. precisa do relevo para isso acontecer. Sim. A lito não tem relevo, é tudo planográfico. Então tudo acontece no plano. Imagem e não imagem, tá tudo no mesmo plano. Então ali tá um processo químico, né, enfim, então é uma reação química que a pedra, produz para se gerar área de imagem e área de não imagem, né, enfim, a gente normalmente usa uma pedra calcária alemã, Uhum. né, enfim, composta basicamente de carbonato de cálcio, e ela reage com gordura, né, enfim, a gordura se fixa quimicamente na pedra, então como você desenha com material gorduroso, você fixou esse desenho na pedra. Depois do processo de impressão é você trabalhar com essa relação da gordura, né, água e óleo, né, onde a pedra está molhada, a tinta não pega, onde a pedra tem a gordura, a tinta pega. Falando assim é um pouco abstrato, né, enfim, é mágico quando a gente faz algum tipo de demonstração no laboratório, e as pessoas veem aquilo acontecendo ao vivo, assim, aí né, existe um encantamento, porque são processos muito complexos, parece uma alquimia, né, mas Sim. são processos químicos. E ela, assim, alguma eu não sei exatamente a razão, mas alguma razão existe para ela ter sido muito usada, inclusive no século XIX, para as artes gráficas mesmo, para revistas, ilustrações de Cartazes, revistas, cartazes, sim, tudo era lito, né. sim, é um processo que ele surge, né, enfim, diz a lenda, né, enfim, que o Senefelder, que foi o descobridor, descobriu sem querer, né, enfim, as pedras eram usadas como a gente usa o vidro hoje para esticar tinta com rolo, Sei, né, enfim, sei. naquela época, não sei, 1786, 87, não existia tanto vidro, né, não eram outros tempos. Uhum. Então eles esticavam em cima de pedras polidas. E ele fez uma anotação numa dessas pedras, ah, e depois quando ele foi limpar, ele viu que essa anotação ficou um fantasma, não saía.
E aí começou a pesquisar e foi ver que aquela imagem, aquela gordura da tinta que ele tinha anotado tinha se fixado na pedra, e daí vem toda a história de desenvolvimento do processo. Mas, ela foi muito usada como um processo que deu origem ao offset, né, enfim, se fazia muito rótulo, muito cartaz, enfim. A gente tem inclusive no laboratório cerca de 200 pedras que são originárias de uma antiga gráfica que fazia rótulos de os mais variados, enfim, Produtos aí. de cachaça, Uhum. de vinho, de produto de limpeza, enfim, algumas inclusive a gente ainda tem o rótulo lá na pedra. Muito legal, hein, muito legal. E por fim faltou só a serigrafia, né, que aí é Serigrafia é um processo por de uma tela, permeação, né, é ela uma passa tela, pela tela, né, uma tela de poliéster hoje em dia, né, antigamente se trabalhava com seda e a tinta passa pela trama do tecido, né, Uhum. enfim. Dos processos gráficos tradicionais, né, a serigrafia é a única que ainda é amplamente utilizada pela indústria, né, enfim, tanto que você ainda tem desenvolvimento tecnológico na área, as outras não, as outras Eu foram sei bastante, substituídas. assim, que ela é bastante usada na indústria, de roupas, né, É, ela é pra muito estampas, coisas do estamparia, tipo, mas ela né. também é usada para a indústria de tecnologia, circuito impresso, enfim. As gráficas usam a serigrafia para aplicação de verniz de reserva sobre a impressão offset, enfim. Ela ainda tem muitas aplicações, né. Ah, legal, muito bacana. E eu queria que você falasse um pouco também, que eu acho que é um tema que percorre aqui o IartCast, é essa ideia de o que é pesquisa em artes, né, porque, eu percebo, assim, que muita gente não tem ideia sequer que exista pesquisa em artes, porque a pessoa quando você fala pesquisa, ela imagina o laboratório lá da química, cheio de Sim. vidros e, né, Uhum. fumacinha Sim, saindo, sim. né. Ou a pesquisa médica, um novo medicamento vai ser testado, etcétera. E muita gente não tem noção de que existe pesquisa em arte, né, Sim, claro. e que ela tem as suas características, né. Qual a tua visão da pesquisa em arte? Você que está dentro de um laboratório, você está cuidando de uma produção Uhum. e você convive com todos os pesquisadores que Sim, atuam sim. lá, né. É um universo que às vezes para quem e a gente até fala muito, né, enfim, no caso do laboratório de gravura, como a gente tem essa parte técnica tão, vistosa, né, enfim, quando você entra lá você vê aquele monte de prensa, equipamentos, pedras, manipulação de ácidos e nã Uhum. isso salta à vista, né, enfim, parece que é só isso, né, e não, né, enfim, tem muita coisa por trás, né, enfim. E e tem sim, é muita pesquisa que ela não fica só nesse campo, né, no campo da tecnologia, no nosso caso, tecnologia gráfica, mas enfim, tem outras áreas dentro da do IA, mas a pesquisa artística, né, enfim, que acontece, e as pessoas não conseguem dimensionar isso, ou não é tão claro, né, enfim. Mas é uma coisa que acontece. No nosso caso, né, no campo das artes visuais, a pesquisa ela pode se dar tanto no campo mais teórico, quanto no campo mais poético, né, enfim. Eu fiz toda a minha pesquisa, seja mestrado, de doutorado, no campo de poéticas visuais, né, enfim. Relacionando a minha forma de pensar, de lidar com os meus objetos, de interesse, né, enfim, a minha poética como artista, eh traduzir isso uma forma de pesquisa, como trazer o que eu penso, o que eu produzo como artista, como trazer isso para a comunidade, para a sociedade, né, enfim. Eh, de que maneira o meu trabalho se relaciona com o mundo, de que maneira eu penso esse trabalho, né, porque senão, né, o artista ele ele tende a trabalhar com uma série de elementos, uma série de questões. Isso morre nele mesmo, se isso não é de alguma forma colocado. A obra, às vezes, te dá uma dimensão do trabalho do artista, não todas, né. A pesquisa possibilita que a gente possa ver essas outras camadas, né, enfim, que não é tão acessível, às vezes, quando você para no museu e vê uma obra na parede, né, enfim, ela vai te dar algumas camadas, mas não todas. E a pesquisa possibilita um pouco você trazer esse pensamento, né, enfim, como o artista pensa. Como que ele chega naquele resultado. E isso é
tão plural, né, enfim, cada artista tem uma forma de se relacionar com o mundo, se relacionar com o seu objeto de pesquisa, enfim. Não, inclusive porque também tem um aspecto aí que eu acho que é muito presente em todas as artes, que assim, nenhum artista domina de fato a sua obra como um todo. Porque uma das coisas que caracteriza a obra de arte é essa multiplicidade de significados, de possíveis Sim, leituras, né. Então, em certo sentido, qualquer espectador, todo espectador vai ter, a sua sim. leitura que é diferente do outro que, né, teve contato com a mesma obra de arte, né. E então o artista, ele é mais um é um deles, né. Sim, é Ele mais um. pensou um monte de coisas ali e ele colocou aquelas coisas no seu trabalho, mas ele colocou um monte de outras coisas que ele não está vendo Uhum. e que os outros vão ver, Sim, né. Então é nesse sentido que você falou, de fato, né, a pesquisa acaba revelando, eh uma série de coisas que estão lá, né, seja esteticamente ou poeticamente, como uhum. você falou, né, de coisas que o artista colocou lá e que nem ele tem consciência de que estão lá, né. Sim, Inclusive é isso que faz uma obra de arte sobreviver tanto tempo, né, séculos e séculos, porque a leitura que um espectador faz hoje é diferente da leitura que o espectador fazia há 1 século, 2 séculos, mas ela continua viva. Por quê? Porque ela diz algo, ela comunica algo ainda sim, para uma geração que está séculos depois daquela que a obra for feita, né, foi sim. feita. Então, de fato, muito legal essa tua abordagem. A gente pega camadas, né, que não estão visíveis, não estão em primeiro plano, Uhum. mas estão lá, né, e que Sim. você vai destrinchando, né. É, e as pessoas se conectam de formas diferentes, né, enfim, o Eduardo Ruscha, né, um artista americano, ele falava do fio de prata, né, quando ele pegava a obra da Ofélia de Milés, uma obra pré-rafaelista, e ele tomou aquela obra como se fosse algo, assim, que se conectou com o trabalho dele, e o trabalho dele não tem nada a ver com pintura pré-rafaelista, né, não tem princípio. Mas ele falava do fio de prata, como se tivesse um fio de prata que ligasse aquela obra com toda a produção dele, né, enfim, como as pessoas se conectam com isso, e aí cada um vai ter a sua forma de se conectar, e de repente você se conecta com um tipo de obra diferente do tipo de obra que eu me conecto, a gente vai ter visões completamente distintas, mas ao mesmo tempo todas pertinentes, né, enfim, porque Sim. são a partir do nosso repertório, da nossas dos nossos desejos, dos nossos, enfim, interesses, que a gente vai construir essa visão. Sim, isso é muito característico da pesquisa em artes também, né, partindo do que você falou agora, né, que é assim, você pode ter e isso acho que é uma peculiaridade mesmo da nossa área, que assim, você pode ter 2 teses de doutorado sobre uma mesma obra ou um mesmo artista, que falem coisas totalmente diferentes, e não quer dizer que uma está certa, a outra errada. Sim, Não, elas são complementares. Então assim, você ainda pode hoje fazer uma pesquisa sobre o impressionismo na tua área ou sobre sinfonias de Beethoven na nossa área, né, e ela pode ser nova e verdadeira, sim. né, independente de ter mais 200 Não, é muito. pesquisas em cima disso, Isso é né. muito interessante porque, a gente vê, né, enfim, acompanhando especialmente a pesquisa em pós-graduação que passa pelo laboratório, a gente vê muitos, alunos, né, enfim, muitos pesquisadores trabalhando com determinados processos e tal, enfim, e aí você vê aquele pessoa trabalhando com determinado processo, impressão com materiais alternativos e tal. Depois de 5, 10 anos aparece alguém pesquisando coisas também, processos com materiais alternativos e às vezes até com os mesmos materiais. Mas você tá vendo que cada um tem uma abordagem, cada um então assim, não é que um tá copiando ou que um tá, sabe, é uma coisa que o próprio Nori, né, enfim, essa pessoa que é importante pra mim na minha formação, ele sempre falava, né, enfim, que algumas pessoas ficavam: "Não, mas, não preciso ver se ninguém já fez isso, não sei", eu falo: "Não, não tem que ver se ninguém já fez isso, você vai fazer do seu jeito", né, Faz o enfim, seu, né. É. para de pensar nisso, porque no fundo, se for pensar assim, então você não vai fazer nada, porque todo mundo já fez alguma coisa, a gente tá sempre arrombando porta aberta, Uhum. né, enfim, então
faz e faz do seu jeito. Se for a sua verdade, se for, enfim, isso que você quer, não vai ser igual ao do outro, né, enfim, vai ser uma outra visão e essas coisas vão se completar, né, enfim, elas vão se complementar, como você falou. Perfeito. Esse é verdade. E, assim, essa visão acho que percorre as artes também, é um problema das artes, é você, eh, ter essa exigência do novo, de Do ser inédito, é. novo, e na verdade, você falou muito bem, quando você observa, se você olha lá atrás, quem você julga como inovador e tudo mais, olha um pouquinho mais atrás, Uhum. você vai encontrar um monte de gente que levou aquilo, Sim. né. Um monte de movimentos, processos sociais inclusive, né. Eh, eu citei impressionismo, por exemplo, né, as artes visuais viveram um grande dilema no século XIX, né, porque com o surgimento da fotografia, né, muita gente falou: "Ah, acabou a pintura, para quê? Não precisa mais, porque a pintura era para fazer retrato e Uhum. agora eu tiro fotografia". E o que que aconteceu com as artes? Tiveram que se reinventar naquilo que só elas são capazes de fazer, que a fotografia não é capaz, né. Por isso esses movimentos todos que, saem do realismo, né, para outras formas de, Sim, né, da pra construção explorar. de imagens e tudo mais. E todas as artes passaram isso de uma Sim. certa forma, né. Quando surgiu o cinema, falaram: "O teatro vai acabar, porque" não, o teatro tem algo que é só dele e ele sobrevive até hoje por causa disso, né, por aquilo que o cinema não é capaz de fazer, né. Então tem essa coisa meio persecutória, "eu sou inovador", isso e na verdade ninguém é tão inovador assim, né, e você não e é uma coisa que você não domina. Você tem que ser honesto com a tua arte. Sim. Você faz o que você acha que tem que fazer. E se alguém disser: "Ó, isso aqui é novo, isso é", bom, ótimo, tal, mas não pode ser uma preocupação que antecede Sim, o não, fazer né. artístico, né, porque se anteceder você falou, não faz nada, Uhum. né. E outra coisa que acontece muito também é o cara achar: "Bom, agora tem um movimento que é super contemporâneo, que agora está surgindo e tal", aí você entra e daqui 5 anos você faz parte de um grupão também que todo mundo fazia a mesma coisa, É, né. não. Não, é, eu acho que é uma questão de ser honesto com os seus interesses, né, enfim, não com a moda, né, Aham. enfim, então, porque a gente dentro, né, do universo da gravura, a gente trabalha com processos extremamente ancestrais, extremamente e muitas vezes ao longo dos tempos, né, enfim, com os novos processos de impressão, mais tecnologia e tal, a gravura vai morrer, Não precisa a mais, né. impressão vai morrer, o livro vai morrer. E no fundo, tá tudo aí, né, enfim, a gente vê que esses processos vão se reinventando, eles vão se É, transformando. eu tenho assim, um princípio de vida que é: a história é cumulativa, não superativa. Quando surge uma coisa nova, ela convive com a anterior, né. E as coisas vão convivendo. E se você olhar bem o mundo, né, ele é muito por aí. Uhum. Se você prestar atenção, você vai ver que existem comunidades hoje que vivem, eh, como caçadores-coletores, como nós vivíamos há mais de 10.000 anos, né. E e antes de surgir a agricultura. E essas Uhum. comunidades estão vivas, né, e ancestrais e sobrevivem, né, e o mundo se transformou todo em volta, mas as coisas vão se acumulando, né. Esses estágios da história, eles vão se acumulando, eles estão todos aí, né. E eu acho que, na arte é muito por aí também, né. Você não existe uma superação, existe uma convivência, uma acumulação, né. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas eu queria te perguntar antes disso, sobre a tua pesquisa, né, você fez mestrado, fez doutorado, né, agora está, dentro de um laboratório que você pode desenvolver o trabalho como você Uhum. quiser. Fala um pouco sobre a sua pesquisa, como ela caminhou, com o que que você trabalhou, né? Bom, minha pesquisa ela sempre caminhou em 2 frentes, né, enfim. Uma parte era esse interesse que eu tenho pelos processos das artes gráficas, enfim, e nisso eu posso dizer que fui privilegiado, porque tem um laboratório extremamente estruturado aqui na Unicamp. E tinha minha pesquisa artística, né, enfim. E ela sempre caminhou por um tipo de relação com desenho, com gravura, e trabalhava muito com a questão do feminino, do corpo,
e da alusão. Na verdade, no meu trabalho, sempre o corpo foi se apagando e foi ficando a ideia de um corpo. E paralelamente a isso, que foi mais ou menos a minha pesquisa de mestrado, eu convivi desde criança com uma das pinturas do meu bisavô. Meu bisavô era um pintor italiano. Eu não cheguei a conhecer. O único contato que eu tive com esse, né, com meu bisavô é uma pintura que tinha na casa dos meus pais. Qual era o nome dele? Ângelo Perillo. Ângelo Perillo. E então convivi desde criança com essa pintura, mas nunca dei muita importância para ela, nunca. E agora, enfim, mais velho, trabalhando já, né, enfim, iniciando uma carreira, fazendo exposições e tal, eu comecei a me interessar pela pintura, né, enfim. E da passagem do mestrado para o doutorado, né, enfim, na verdade, nesse meio do caminho aí, entre essa entre safra, falar: "Vou fazer o doutorado já, vou esperar um pouco mais, né, enfim, vou dar um tempo". Eu comecei a me questionar muito com o trabalho que eu fazia, desse apagamento desse feminino, e das algumas relações que eu fazia com a figura de Eva, e a pintura do meu bisavô, era uma mulher, uma nua, assim, sentada no pé de uma árvore. Eu falava: "Nossa, né, podia ser a Eva essa mulher, né". E aí uma pessoa veio e falou pra mim, uma colega, uma artista, ela falou: "Mas pra você a Eva é a Eva". Ela falou: "Você não precisa saber a história da pintura, porque seu bisavô já faleceu, É a tua leitura, é a né. tua leitura, se É. pra você é a Eva, né". E aí a minha pesquisa de doutorado foi então me apropriar dessa pintura e trazer ela para o meu trabalho, e com essa relação que eu tinha com a figura de Eva. E aí a pesquisa começou por um lado histórico, resgatar essa história do meu bisavô, de quando ele veio da Itália, enfim, ele se fixou em Limeira, né, enfim, todo o trabalho que ele fez lá. E paralelamente eu estava fazendo a minha pesquisa poética, me apropriando dessa pintura, fazendo ela, né, apropriações em outros processos gráficos. E o curioso foi que fui entrevistar um tio afastado, assim, não tinha contato, que morava em Limeira e que tinha todo o material, toda a documentação, toda a história do meu bisavô. E e aí falei: "Ah, tô fazendo uma pesquisa sobre essa pintura e tal", mostrei a foto, ele foi lá, buscou uma foto do meu bisavô pintando aquela pintura, Olha que legal. né. E tinha uma cobra, uma serpente no chão da pintura, da foto que esse meu tio tinha me mostrado. Ele falou: "É a Eva arrependida". Eu falei: "Era a Eva, na verdade". Era mesmo, você fez Era a a Eva, leitura do teu avô. né. Olha que interessante. Era a Eva. É que na pintura que a gente tinha, né, que tinha na casa dos meus pais, a serpente foi apagada, né. Ele falou: "Não, é comum, seu bisavô sempre voltava na pintura, remexia, mudava umas coisas, então ele apagou". E era a Eva de fato, né, enfim, então toda a minha pesquisa de doutorado foi em cima dessa pintura, desse resgate da história do meu bisavô e de como essa pintura, né, o fio de prata, se relacionava com toda a minha produção, né, enfim, Interessante. essa aproximação a partir dessa pintura. Muito interessante. É um trabalho, assim, uma pesquisa poética, mas é também um trabalho de microhistória, Sim. né. Você já leu a microhistória do Carlo Ginzburg? Não. Olha, eu te recomendo. E aí recomendo para vocês também. A microhistória, Carlo Ginzburg, foi, um dos trabalhos que deu início a essa nova corrente histórica que vem dos anos 90 para cá, né, que é da história do cotidiano, e tal. E o trabalho que ele faz, tem uma ponte com o teu, que é o seguinte: ele parte do princípio que na história você tem centro e periferia. O centro são a aqueles que foram escolhidos pelos historiadores para serem contados, né. Isso em qualquer área, política, economia, tudo mais. Quer dizer, o historiador ele faz um recorte, ele não tem como falar tudo, né, então ele vai ter que escolher o que ele vai falar. E quando ele vai falar, ele elege, né, quem está no centro e deixa essa periferia de lado, né. Mas não quer dizer que isso não exista ou não esteja agindo, Uhum. inclusive, sobre aquele centro. Então, partindo desse princípio, ele vai reescrever
a história da Renascença italiana pelos pintores não contados, não eleitos Hum, pelo Vasari, porque quem faz a história da Renascença italiana e cria os nomes que a gente conhece, né, o Da Vinci, o Rafael, tudo mais, Michelangelo, foi o Vasari. sim, Ele elegeu esses caras como centro, mas tinha no entorno deles toda uma periferia de artistas que estão nos museus da Europa, sim. né, que são acessíveis, então ele resolveu recontar a história da Renascença pela periferia. De certa forma, você faz isso, você pega um pintor, né, que não estava no centro, Uhum, né, e vai falar do trabalho dele e vai juntar isso com o teu trabalho poético, tua sim. pesquisa poética. Muito legal, muito bacana. E hoje você está trabalhando com o quê, Danilo? Hoje então, continuo, assim, desenvolvendo essas pesquisas mais na área gráfica. Minha poética, enfim, continua sendo seguindo, né, esse caminho, dessa relação com o corpo e essa coisa da Eva, a folha, né, enfim, eh, é um objeto que me encanta. Eu acho que tem alguma coisa, você já deve ter pensado muito nisso, né, mas tem uma coisa inconsciente aí, né, de você escolher o corpo feminino como o centro do teu trabalho, né, a Uhum. matriz, vamos dizer assim, do teu trabalho, e ter na memória esse quadro de uma mulher nua Sim, de teu então, avô. pois Tem uma é, ligação direta, foi, né. foi, foi e foi assim, foi muito curioso, porque terminado o mestrado, que eu comecei a falar desses meus primeiros trabalhos, dessas minhas primeiras experiências no campo, que parece que deu um clique. Eu precisava fazer aquela pesquisa de mestrado, olhar um pouco mais para o meu trabalho, que eu tinha feito até ali, até aquele momento, para mim começar a entender a relação que tinha e que eu não me dava conta, né, enfim. Daí veio a pesquisa do doutorado, né, enfim. E paralelamente, né, enfim, toda uma pesquisa, que é um campo que me interessa, também, mas é que envolve uma parte mais da tecnologia gráfica e tal, que é esse universo dos processos gráficos, né, que fazem parte da gravura, desde os processos mais históricos até aos processos mais modernos, mais tecnológicos, e não só tecnológicos no sentido das impressões digitais e tal, mas a tecnologia é possível de se aplicar nos processos mais tradicionais, né, enfim, até porque o mundo mudou muito, né, enfim, os materiais mudaram, enfim, então hoje em dia a gente tem uma questão, a gravura sempre foi, né, um campo de processos muito tóxicos. Então existe também toda uma pesquisa sobre os processos de baixa toxicidade, como você aplicar isso hoje em dia, em que esses cuidados são mais presentes, né, antigamente a gente não dava muita bola para isso. Muita Eh gente morria por causa Sim, disso. justamente. Né, então hoje em dia também existe um pouco desse, né, esse interesse meu, pessoal, aqui no laboratório de implantar esses processos que sejam menos agressivos para a gente e para o meio ambiente, né, enfim. É, teve assim, não tem nada a ver com o nosso papo, mas uma profissão que sofria muito era de linotipista. Sim, Para quem não sabe, o linotipo era uma máquina onde, no período analógico, né, os jornais, que eram publicados diariamente tinham que ser escritos muito rapidamente, e tinha essa máquina que era o linotipo, em que a pessoa datilografava e ela já, fazia uma chapa de chumbo para ir, né, pra ter velocidade no sim. processo, né. E eles então trabalhavam com chumbo derretido, respirando o tempo todo, né, e chumbo altamente tóxico, então os linotipistas tinham Não, muitos tiveram a sim, vida muito curta, né, tal. era um é uma, aliás, para quem nunca viu, é uma máquina fascinante, né, enfim, de ver ela funcionar. Eu vi uma dessas funcionando aqui na Oficina Tipográfica São Paulo, eles Eu nunca têm. vi. É uma máquina de escrever gigante, né, Aham. enfim, você datilografa ali, as letrinhas vão caindo, vai sendo fundido ao mesmo tempo a linha de texto. Uma vez que você usou aquilo, você joga de novo no caldeirão lá de chumbo Ah, sim, derretido é e reciclável. vai e É. vai. E esse contato é extremamente tóxico, né, enfim. Aham. O senhorzinho, né, enfim, um dos técnicos lá da oficina tipográfica, não vou me recordar o nome dele, era um senhor já bem velhinho. E ele falou: "Ah, não, eu sou um dos que resistiu. Meus amigos não tem nenhum mais pra contar história". Sobrevivente. É. É. Não, muitas áreas, né, tem isso e realmente você tem razão, né, a tecnologia na pesquisa de novos materiais e tudo mais é importantíssimo também. Sim. Agora eu queria perguntar uma outra coisa, você pegou essa transição nas artes visuais de um mundo analógico para o mundo digital.
Você viveu bem esse período, né, que foi década de 90 aí, né, Uhum. que é quando cresce mesmo, porque você já tinha na década de 80 alguma Sim, coisa e tal, mas mas era muito muito incipiente. precário e muito concentrado em grandes empresas, né, gente que tinha dinheiro para pagar Uhum. aquilo. Ela se torna realmente acessível e doméstica nos anos 90, né. Você viveu isso e você foi uma das pessoas que optou por ficar no mundo da tradição, do ancestral, do analógico, Uhum. né, e trabalha com isso. Fale um pouco sobre esse momento das artes visuais, né, o que aconteceu de lá para cá, a digitalização, né, a convivência do digital com o analógico. É. É um pouco disso que a gente, né, falou há pouco, né, enfim, em determinado momento até, enfim, alguns professores de outras áreas mesmo vieram falando: "Viu, mas você acha que você vai ter muito tempo, muito futuro aqui? Porque isso aí vai acabar tudo, né, enfim, você tá trabalhando com uma coisa que", né, enfim, e na verdade ainda bem que eles estavam errados. Mas é real, né, enfim, a gente lida com esses processos muito históricos, mas ao mesmo tempo, é um pouco disso, né, enfim, o processo ele essas técnicas, né, enfim, gráficas, e não só as técnicas gráficas, a pintura, a escultura, todos esses processos, eh, se eles são a verdade de alguém, a pessoa vai usar, né, enfim, a gente vai encontrar interlocutores, artistas, pessoas interessadas, né, enfim. E são ciclos, né, a gente vê que algumas coisas vão e voltam, né, enfim, a tipografia, de repente, era um processo voltado para a indústria gráfica, comercial, e de repente ela volta com força para o pessoal da área do design, um resgate, né, usando de outras maneiras, né, enfim. E a tecnologia ela vai entrando e talvez, assim, seja inevitável a gente, né, enfim, resistir. Ela vai fazer parte e o grande barato é que talvez a gente tenha que ver isso como ferramenta. Na verdade, né, quando algumas pessoas se questionam e tal, a gente fala: acho que a tecla, o enter do computador e o grafite, o lápis, ou o carvão, eh, eles são só ferramentas, nada mais que isso. A questão não é se ele é um carvão, que você vai riscar o chão, ou é uma tecla, um teclado de computador. A questão é o que você faz com isso, né, Sim, enfim, você pode fazer grandes coisas ou pode fazer grandes porcarias, enfim. eu concordo plenamente. Eu Uhum. vejo assim, na minha área, por exemplo, né, eu sou compositor e na década de 90, justamente, que a gente na verdade eu fui meio precoce, eu tive meu primeiro computador musical, eu comprei em 86, ainda é mais muito precário e tal. Mas na década de 90 que realmente né, você passa a ter ferramentas e tal. Uhum. E a gente percebe desde os anos 80 ali para os 90, que se criou uma ilusão, né, de que quem fazia era a máquina. Então assim, quando surgiram os sintetizadores, por exemplo, o pessoal começou a falar: "Ah, agora então eu posso botar uma orquestra aqui, porque eu ponho som de cordas, depois eu ponho som de metais, tal, eu junto tudo isso e eu tenho uma orquestra". E aí você ouvia e você não ouvia orquestra. Uhum. Por quê? Porque o cara você ouvia assim, o som, né, de cordas, mas, era um acorde de pianos com som de cordas, entendeu? Por quê? Para você, escrever uma orquestra de fato, né, você tem que saber escrever a partitura em papel, né. Só muda a ferramenta, em vez de escrever no papel, você vai escrever no computador, mas você tem que saber fazer aquilo. Então, assim, não é o fato de você ter uma máquina que faz todos os sons que vai fazer com que você crie, né, Sim, eh, com ela. Ela é só a ferramenta, mudou a ferramenta, mas você tem que saber fazer como se fazia antes, senão não vai soar orquestra. É bem isso mesmo. E e aí eu ia te perguntar o seguinte, você tem lá no laboratório pesquisas, que juntam esses 2 universos, do analógico e do digital, que partem da gravura para outra coisa? sim. Não, porque a gente inclusive a gente tenta, na medida do possível, trazer os processos que foram derivados desses processos tradicionais, né, enfim, o offset, hoje em dia a gente tem os processos de fotogravura que já envolvem fotopolímeros, né, enfim, materiais que a indústria de tecnologia desenvolve. E a gente usa muito, né, o recurso dos softwares de edição de imagem para produção de fotografia, de fotolitos, impressoras para imprimir fotolitos, enfim. A própria tecnologia
gravação, seja com CNC, seja com impressora 3D, você consegue produzir uma matriz, né, enfim, a gente tem uma aluna hoje pesquisando, fazendo um trabalho, de ex libris, fazendo a gravação das matrizes dos textos minúsculos, no laboratório de plasma aqui da Unicamp, com gravação a laser. Então você consegue juntar essas coisas, né, enfim, na verdade, eu acho que tem uma frase da Maria Bonomi, que é bem interessante, ela usa isso pra gravura, mas acho que se aplica acho que a quase todas as áreas, né, enfim, que ela fala que a gravura é um grande canibal, né, enfim, que ao deglutir seus inimigos, e aí para o inimigo ela está dizendo esses novos processos, as novas tecnologias, ela vai adquirindo seus poderes, né, enfim. Então, eu acho que é um pouco disso, a gente não resistir, deixar essas coisas virem fazer parte, porque é uma evolução da É, e história a dos resistência é processos. inútil, É, o mundo caminha sozinho, sim. não é você que vai barrar isso ou Sim, aquilo, né. a gente nem conseguiu, né, enfim, nem conseguiu matar a gravura, nem conseguiu matar a pintura, nem conseguiu matar, como também não vai matar os novos processos ou rejeitá-los, não, eles vão fazer parte. Muito legal. É, nós estamos começando a caminhar para o final aqui, né, do nosso papo. Eu eu queria saber dos teus projetos agora, dos teus projetos futuros, né, que você está planejando aí, né. Você terminou o É. doutorado quando? Você defendeu quando? Terminei 19, 19, é 19 anos. próximo ainda, Uhum. né. É, aqui, enfim, a ideia é essa terminado o doutorado, né, enfim, eu tive um período aqui de cargos administrativos, isso acaba tomando um pouco do seu tempo e tal. Eh, Dei uma pausa também nessas atividades administrativas. É tentar retomar um pouco desses trabalhos que estão indo num ritmo talvez um pouco mais devagar do que eu gostaria, mas ao mesmo tempo é também, repensar e reorganizar algumas coisas da própria pesquisa, né, enfim, tá tentando fazer algumas parcerias do laboratório com outras áreas, né, enfim, a gente já conseguiu, no semestre passado, numa disciplina de estilo que eu acabei ministrando para graduação, trazer um professor da biologia para falar de madeira, sobre a Ah, legal. perspectiva né, de um biólogo que Uhum. estuda essa coisa dos anéis, das idades da madeira e tal, e foi muito bacana fazer As fibras, né, as tudo isso. Que são fibras. é um conhecimento importantíssimo para Sim, quem vai entalhar. claro, né, enfim, e estava agora recentemente fazendo também um contato com o professor da Civil sobre pesquisas de materiais, enfim, a gente mandou fragmentos de pedras litográficas para fazer uma pesquisa num laboratório na Escócia. Então a ideia agora é a gente talvez fazer um pouco, né, disso que a gente está tentando fazer com, né, que você está propondo com o podcast, de a gente trazer um pouco da pesquisa da universidade para fora, dos muros da universidade, né, enfim. É trazer também as coisas que estão fora do nosso universo para fazer parte da nossa rotina, né. A ideia de universidade, a gente fica sempre fechadinho ali no nosso território, e a gente está tentando ampliar um pouco essa interlocução com outras áreas, porque às vezes tem muita afinidade e a gente não se dá conta, a gente pode se complementar, né, enfim. É curioso como às vezes falta uma uma interlocução com outras áreas, que às vezes nem sabe que a gente existe e que a gente É. pode se ajudar. A gente tem muita coisa a oferecer, né, o a gente percebe e as pessoas não têm muito conhecimento também a respeito disso, mas como a arte foi determinante na produção de softwares nessa época aí, anos 90 e é até hoje, né. Porque naquele momento em que estava se surgindo, né, programação, assim, de grande para grande público, né, para Uhum, assim, para vender ou para a indústria mesmo, né, de desenvolvimento de novos recursos, tal, muitas empresas, eh, partiam da necessidade artística para o desenvolvimento do software. Acho que um grande exemplo era a Pixar, que foi tão famosa pelos desenhos animados, né, mas assim, o grande negócio da Pixar não era o desenho animado. Eles ganharam muito dinheiro com aquilo, mas o grande negócio deles era a produção de software. Porque assim, para fazer o desenho animado, era os artistas pediam o desenvolvimento de determinadas ferramentas. "Ó, a gente precisa fazer aqui fusão, né, por exemplo, fusão digital de imagem", tá bom.
Aí eles desenvolviam a ferramenta para aquela obra artística. Só que isso depois virava um produto de mercado. Eles começavam a vender para as agências de publicidade, para outros estúdios, Uhum. para entendeu? E muitos dos softwares que a gente usa hoje corriqueiramente, surgiram de processos como esse da Pixar, né, não foi o único, tem outras Uhum. indústrias também que partiam da necessidade artística para o desenvolvimento da ferramenta, e aí essa ferramenta se tornava um produto de mercado e muitas vezes aplicada em outras coisas que Sim. não arte, né. Eh, então muitas vezes, as pessoas têm uma ilusão de que, assim, a arte vive num mundo à parte, Não. assim, só de, né, de contemplação e tudo. Não, né, ela se liga diretamente à indústria né, você vê a importância que tem o design hoje na produção, né, de bens, Sim. né, de consumo, tudo mais, né, e as pessoas não têm muita noção de quanto o artista é importante, né, nesse aspecto. Na nossa área de som também, né, quando você vai fazer um produto, você tem pessoas da área, do ramo, que estão lá na indústria para dizer: "Olha, o som desse produto não pode ser esse, tem que ser esse. Para isso a gente vai fazer isso, isso, isso na Uhum. arquitetura aqui do produto para, né, para ter um produto mais silencioso ou com som agradável né". E isso é feito por artistas. Sim. As pessoas não dimensionam, né, ela vê o produto pronto, o produto final, né, É, não e não, e dimensiona ela não tem tudo que está noção por que trás. existe essa figura no Sim. meio. A ideia é que você tem só engenheiros, né, Uhum. designers não, há artistas lá no meio também, né, cuidando de coisas que você nunca imaginou, Sim. né. Muito legal. Ô Danilo, estamos caminhando para o fim mesmo. Eu sempre peço aqui, né, primeiro que você se tem algo que eu não perguntei que você gostaria de falar, né, fica à vontade. E depois eu também sempre peço para sugerir alguma coisa para os nossos espectadores que seja legal, que você acha que vale a pena a tua área. Pode ser um livro, uma obra artística, um autor, né, enfim, um filme, qualquer coisa que você ache legal, né, para as pessoas terem contato. Bom, eu vou fazer uma propaganda nossa então, Aham. da universidade. Eu acho que é para que as pessoas possam, né, enfim, ter contato, pesquisar e vir até a universidade pesquisar, porque isso está disponível, né, enfim, a gente tem hoje aqui uma coleção de gravuras na universidade, que talvez seja uma das maiores, pensando em acervos de universitários, que é o Gabinete de Estampas. Hoje ele conta com mais de 4.000 gravuras e ele surge de 2 frentes, né, enfim, é um acervo que a gente no laboratório colecionou ao longo dos anos, porque a gente queria ter essas gravuras originais para as aulas, para não ter que ficar usando só o recurso do livro ou da imagem projetada, é completamente diferente Ah, você ter totalmente diferente. o contato, então a gente tinha quase 200, 300 obras de artistas muito renomados, e depois a professora Ligia Lu fez um projeto e ela adquiriu um acervo de gravuras do Marcelo Grasman, que é um importante Sim. artista gravador, então ficou o convite para as pessoas virem visitar o gabinete de estampas, e hoje então o gabinete nasce dessa relação, né, desse projeto da professora Ligia, e daí a gente, eh, esse nosso acervo passou a fazer parte do gabinete. E hoje o gabinete conta com mais de 4.000 obras, né, Que enfim. legal. E ele está localizado onde? Hoje ele está, na Bora, na Biblioteca de Obras Raras, né, enfim, a gente conseguiu um espaço ali. Ó, a Biblioteca de Obras Raras da Unicamp fica na esquina em frente ao Estúdio Arte. Se você vier ao Estúdio Artes, é só atravessar a rua Sim. que você já está lá. Então, é um acervo fantástico, enfim, tá sempre às vezes tá sempre tendo algumas exposições, né, algumas dessas gravas estão circulando. Fiquem atentos, porque vale muito a pena, acompanhar e olhar. E o espaço está disponível, né, para quem quiser pesquisar, ver as gravuras, enfim, são 4.000 obras, sendo que tem um acervo muito significativo, mais de 300 obras do Marcelo Grasman. Sim, é um espaço acadêmico, né, e, bom, nós somos uma universidade pública, certo? Então os espaços aqui são todos acessíveis, claro, que você tem que Sim, marcar, não é claro, chegar claro. lá: "Ah, quero entrar agora". Né, mas Mas você tem acesso como pesquisador, como público, enfim, uhum, como a maneira que você quiser ter contato aqui com o IA, né, nós estamos à disposição. E quem, assim, se interessou pelo trabalho do Danilo e quer conhecê-lo, quer ter um contato maior com ele,
O seu e-mail tá no site do Estudiarte, Tá. né, então é só procurar lá o laboratório de gravura, tem lá o contato por e-mail do Danilo, vocês podem começar a conversar com ele e quem sabe vocês não venham trabalhar aqui também, E o laboratório né. tá de portas abertas, enfim, a gente atende a todos, né, enfim, que querem ter esse primeiro contato com gravura, não só os nossos alunos de graduação Sim. pós e extensão, a gente às vezes recebe docentes de outros institutos, a gente recebe alunos de outros institutos, funcionários de outros institutos ou do próprio IA, né. E a comunidade externa que quiser ter essa vivência, essa experiência, a gente tem um curso de extensão que é aberto à Opa, comunidade, bacana, faz a né, propaganda aí. enfim, a gente todo ano a gente abre inscrição no começo do ano para um curso livre de gravura que dura o ano todo e a pessoa pode passar por todas as técnicas ou só uma, ela escolhe. É muito legal isso. Então, assim, você olha as opções que você tem, né. O curso de extensão é pela Escola de Extensão da Unicamp, também está no site da Unicamp, você Uhum. encontra, né, ali todos os cursos e tudo mais. Tem esse curso de gravura. Se você quiser, seguir carreira mesmo, você tem o curso de graduação. Se você já é graduado, você pode vir fazer mestrado ou doutorado no Departamento de Artes Visuais da Unicamp, e aí vocês vão ter contato diário aqui, cotidiano com o Danilo. Danilo, muito obrigado, viu? Que papo gostoso, muito legal, Eu que tá? agradeço, foi um prazer, Foi um foi muito bom. foi uma alegria. E eu quero agradecer, né, antes de gente terminar, a a todo o pessoal, né, da nossa equipe de produção, o pessoal do Provcon, que é o nosso setor de comunicação do IA, e os alunos da Mediologia que fazem a nossa produção aqui, né. Hoje estamos com a Sofia, o João, e aguardo vocês no próximo Artcast.